ótica, da sua própria malha ótica, para levar ali e atender as suas demandas, né? Então, nesse ponto, e é exatamente nesse contexto onde nós colocamos a presença e a necessidade cada vez mais do profissional com formação em engenharia de telecomunicações, porque os projetos começam ali, certo? As ideias realmente começam e demandam esse tipo de profissional. Eu consigo compartilhar a tela com vocês, eu acredito que sim, né? Então, deixa eu tentar compartilhar. Na janela. Assim, se eu estiver correto, eu só preciso da confirmação se vocês receberam aí Já chegou, professor. Ok. Perfeito, tá ótimo. É um livro publicado pelo CETIC, que é um departamento do NIC.br, que está ligado ao Comitê Gestor da Internet Brasileira. Então, o CETIC, ele faz uma série de análises a respeito da utilização da internet no Brasil, e entre eles publicaram um livro referente à TIC no governo eletrônico. E eu achei interessante um capítulo que tem uma página, está lá na página 94, esse material está disponível, está no próprio site do CETIC, dá para baixar, mas veja, o que me chamou a atenção foi aqui, certo? E na pesquisa deles, em 2019, certo? A fibra ótica se consolidou de forma com uma forma mais citada de conexão à internet, tanto em órgãos públicos federais, da ordem de 94%, quanto em prefeituras, da ordem de 74%, certo? E a proporção de prefeituras com esse tipo de conexão em municípios de 10 mil habitantes, na casa de 32% em 2017, e em 2019, 63%. Você imagina se essa pesquisa for repetida no ano de 2021 para ver como é que nós estaremos nesse cenário em meio à pandemia. Certo? Os municípios entre 10 e 100 mil habitantes, a proporção subiu de 52% para 79%. Nesse contexto, certo? Eu não tenho retorno, então não sei se vocês estão vendo a tabelinha que eu fiz aí. Se alguém pode só me confirmar, certo? Sim, ok, obrigado. Então, assim, eu tentei buscar algumas informações em algumas cidades. Uma pesquisa muito rápida pela internet, encontrei, por exemplo, em Campinas, certo? Eu coloquei como nome do projeto, que é o nome que a empresa ali, a prefeitura local, nomina a sua rede. Então, Campinas tem a rede Metro Campinas, certo? Metro Ótica Campinas, ela é gerida pelo IMA, certo? O IMA, se eu não estou enganado, já deixei prontinho aqui, certo? Tem a página deles, ou seja, eles estão aí, certo? A página está com o projeto deles é atingir 450 quilômetros de fibra lançada dentro da cidade. Então, ou seja, estamos com 450 km de fibra lançada dentro da cidade para atender 576 localidades, pontos de presença que o órgão público necessita. Em Fortaleza tem a rede, começou com a rede Gigafor, depois eles mudaram o nome para FibraFor, tem lá o departamento de TI da própria prefeitura, certo? Que relaciona com 240 quilômetros a rede deles, então tem lá a expansão, todos eles procurei simplesmente fazer o site buscando informação, está com 240 quilômetros de cabo óticos lançados aí. Porto Alegre tem uma rede chamada Infovia Procema. Procema é o nome da empresa ali que faz a gestão local na prefeitura. Esse pessoal está com 1.000 quilômetros de fibras lançadas dentro da cidade, certo? Ou seja, é uma quantidade expressiva de cabos, e inclusive a Procema tem o layout, eles disponibilizam inclusive o layout das fibras lançadas dentro da cidade para atender a todos os segmentos de uma cidade digital, né? A Ribeirão Preto tem a Coderp, certo? A Coderp tem aqui um backbone. Essa informação está um pouco desatualizada, mas eu já busquei, eles estão hoje com 150 km, tem 100, aqui a reportagem dizia que estavam com 100 quilômetros de fibra lançada, mas eu já atualizei, porque tenho alunos meus que trabalham, a esposa trabalha
também lá, então, e atendem praticamente a 100% dos prédios da Prefeitura Municipal, seja ele em todas as instâncias, com conexões ou óticas, ou também atendem com links de rádio. Na verdade, todas as empresas aqui, as prefeituras acabam também utilizando links de rádio, mas como o foco era a fibra ótica em si, em termos de fibra, 150 quilômetros. Em Ribeirão, nós temos a nossa rede, que é a rede chamada Rede Raíza, que é a rede acadêmica de informação e saúde. Essa eu vou detalhar um pouquinho mais, porque é a minha realidade, é o que eu vivo, é onde eu preciso do profissional de engenharia e telecomunicações. Neste momento, nós estamos prospectando e pegando, nós estamos buscando orçamentos de empresas com engenheiros de telecomunicações, porque eu preciso de uma consolidação de projetos para que possa fazer a atualização. A gente está com 15 anos e ela precisa passar por uma atualização, mas tem aqui o mapinha, essa ainda vou voltar, tem alguns parceiros nossos que nos ajudam a manter e a fomentar a rede, né? E a nossa rede hoje, externa ao campus, está com 65 quilômetros e atende, tirando a necessidade nossa, em termos de que nós nominamos como backbone, que seria a espinha dorsal da nossa rede, para atender a prévia, atendemos 20 localidades, né? Santos tem uma infovia também, chamada Infovia Santos Conectada, o departamento que cuida é o DETIC, e está com 400 quilômetros de fibra. Então, se nós também aqui, também busquei o site, essa informação pública, buscada, todas elas retiradas do site, a pesquisa foi feita, terminei de fazer agora na parte da manhã. Eu estava com 100 quilômetros de fibra e já estava passando mais outros, estão 300 quilômetros, passando mais 100 quilômetros e atendendo praticamente a quase 500 próprios públicos aqui, certo? Ou seja, coloquei aqui com 300 prédios sendo atendidos, 300 localidades, ou podemos chamar de ponto de presença, depende, cada um deles nomina de uma forma diferente. Mas cidades pequenas também, cidade de Socorro, certo? Tem uma rede chamada Minicom, gerida pelo próprio departamento de TI deles, tem 16 quilômetros de fibra e atende a 20 localidades. Então, se vê até desde cidades grandes, realmente, até cidades pequenas, o que se observa no âmbito municipal, ainda o investimento por parte do gestor público na criação das suas próprias infraestruturas. E em todas elas existe um ponto comum em todas essas demandas, né? Falando de demandas maiores, ou seja, vamos saindo do âmbito de municípios ali, vamos escalar para ações ali de governos estaduais. Então, eu peguei 3 pontos ali, onde nós temos 2 são estados ali, e o terceiro é uma instituição, no caso, vou recorrer novamente à universidade, né, à USP. Então, nós temos, por exemplo, no Ceará tem uma rede muito grande, eu realmente pesquisei bastante sobre esta rede quando fiz a minha monografia e voltei, e está maior ainda. Essa rede hoje conta com 8.000 quilômetros de fibra óticas lançadas no estado inteiro, atende 85% das cidades no estado, ou seja, uma ação interessante por parte do governo. E quando eu estudei, quando eu pesquisei, a justificativa à época era que, quando eu terminei, após acho que em torno de 2010, 2012, certo? Não me recordo exatamente o intervalo de tempo, naquela época a alegação era de que as operadoras não tinham interesse em ir para áreas onde o retorno do investimento da operadora seria muito demorado, então simplesmente não estavam presentes. E aí o Estado fez o investimento e passou a usar a própria infraestrutura de fibra ótica como fonte de renda, ou seja, faz swap com as operadoras e passa a usar a própria rede para se manter. Então, achei realmente bastante interessante o ponto, ou seja, aqui a rede do governo do Ceará se chama Cinturão Digital, é uma rede que mescla uma malha ótica e uma série de ramificações óticas.
Essa parte em azul é o backbone principal, mas partindo desse backbone principal tem uma série de pequenos links que derivam dali, e cada localidade eles têm os sistemas de torres que espalham redes WiMAX nas cidades e levam fibra ótica para a prefeitura, para os órgãos públicos e chegando até, na última milha, até o cidadão. Então, assim, é um investimento bastante interessante e grande, vamos dizer assim, para a ideia partindo de um município e vamos escalando, vamos chegar a ações no governo, no âmbito federal. No Pará, encontrei a rede Navega Pará, certo? A rede Navega Pará também achei extremamente interessante. A rede no Ceará também usa as fibras óticas do sistema Telebrás, do sistema da Eletrobras, né? Então, no caso específico da rede do Navega Pará, do Paraná, ela está dividida em infovias, então temos várias infovias que utilizam as redes, os cabos OPGW, que são lançados em torres de transmissão de 140 mil volts para cima, certo? E tem as redes metropolitanas quando chegam nas áreas metropolitanas e espalham essas redes. Então, aqui, por exemplo, se pegar uma dessas redes, eles disponibilizam a malha ótica, como é que é feita, em termos de cada um dos locais, onde é possível encontrar aqui a informação realmente muito bem. Em locais eles usam torres de transmissão para poder ali rádio, dependendo do local, para vencer distâncias ali. Mas é importante também na caso das redes metropolitanas. Então tem a rede, por exemplo, a Metrobel. Certo? Tem uma rede dentro da cidade, uma malha ótica instalada, certo? Essa aqui, por exemplo, você pega uma rede está com 30 quilômetros instalados, sendo dos quais dele 26 em anel, certo? Ligando num total aqui de 132 sites com 39 pontos de presença dentro da cidade. Então, assim, novamente, é uma rede própria, feita com recurso próprio, e é o órgão público criando a sua própria infraestrutura na tentativa de não ter ali a operadora, não ter que pagar pela operadora, ou quando a operadora realmente não atende, você é obrigado a criar a sua própria estrutura, certo? No caso do Pará, tem uma coisa interessante também, que é um outro tipo de lançamento de cabo. Porque os lançamentos, nós podemos acontecer, né? Na sua grande maioria, ou vão ser produtos subterrâneos, ou nós vamos usar a imensa maioria compartilha postes com as companhias de distribuição de energia elétrica. Podemos usar as torres de transmissão de alta tensão e não de média ali, das torres de alta que cruzam o país de fora a fora, mas também temos cabos subaquáticos que podem ser lançados tanto no mar como podem ser lançados em rios. Aqui é uma ação, nós temos aqui a barcaça aqui, que está levando os carretéis. Esses cabos, na verdade, são cabos de energia, porque isso é uma ação da operadora distribuidora de energia elétrica no estado, mas no núcleo desse cabo foi colocado um cabo ótico com 24 pares de cabos óticos, certo? Ou seja, com um cabo de 48 fibras, que permite você, à época, habilitar links de 40 GB, mas isso nós sabemos que a limitação está no transponder que se coloca nas extremidades. Mas o que realmente chamou a atenção é a forma não habitual de lançar um cabo e fazer uma interligação, e, novamente, é uma rede própria ali na tentativa do Estado ali atender a demanda daquele local. No caso nosso, na Universidade de São Paulo, nós estamos em fase de implantação do primeiro trecho. É uma rede que recebeu o nome de Eixo do Conhecimento, certo? Essa aqui, conforme temos no próprio jornal da Universidade de São Paulo, a divulgação, a coordenação é feita pela a unidade. Eu sou um departamento da Superintendência de Tecnologia da Informação em Ribeirão Preto, na USP em Ribeirão Preto, e esse é um projeto bem audacioso que já está ali
Estamos falando de 2017, começou um pouco antes, porque os planejamentos começam bem antes, aonde se pretende ligar Ribeirão Preto, São Paulo a Ribeirão Preto, a Bauru, a Piracicaba, certo? A Pirassununga, certo? São Carlos, com o backbone óptico próprio. A ponta Ribeirão Preto, São Carlos está em fase já final de implantação, certo? Dos cabos e ativação, então isso ainda teremos aí notícias desse cabo, mas veja, essa novamente é uma ação, aí nesse caso não do governo em si, mas sim de uma instituição governamental, no sentido de realmente não depender dos links de comunicação. Os links realmente não são baratos, as velocidades que nós demandamos no campus não são velocidades pequenas, são de uma alta velocidade, e quando nós batemos a porta das operadoras, o custo é inviável, ou seja, o fomento das universidades, tanto da Unesp, Unicamp e USP, acontece pelo percentual do ICMS arrecadado no Estado, e isso, obviamente, tem um impacto ali no que nós conseguimos fazer, não conseguimos pagar efetivamente. Esse projeto nosso está sendo fomentado pela FAPESP, certo? Então, e até onde sei, parece que vai envolver também a Unesp, Unicamp no futuro, mas aí, quando isso for tornado público, inaugurado e tudo mais, aí se terá os detalhes. Nós também realmente não temos todos os detalhes, porque a equipe nossa em São Paulo que está realmente gerenciando e coordenando esse projeto, mas apenas, então, somente como exemplo, que ações estaduais. Como ações federais, eu separei duas redes que gerenciadas pela Rede Nacional de Pesquisas, a RNP, que é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação. São duas redes. A rede IP é absurdamente gigante. Esta rede, dentro do país inteiro, não encontrei a quantidade de fibras ali num ponto rápido quanto temos, mas encontrei a quantidade de locais atendidos, ou seja, tem 1.620 pontos de presença que essa rede interconecta no país todo. Então, o próprio site da rede IP traz ali a distribuição de fibras. A rede IP tem saídas internacionais, ou seja, faz a conexão com a internet fora do país, tem links de 3 GB, 100 GB, 10 GB, 200 GB, ou seja, é uma velocidade expressiva, mas é necessário para poder escoar todo esse tráfego, tem ligações em anéis, certo? E aqui nós temos uma forma, por exemplo, de saber no país como um todo aonde estão. Então, ou seja, por localidade, cada vez que você se aproxima de uma localidade, ele vai abrindo os pontos de presença, certo? Então, em São Paulo, você tem os núcleos, ou seja, a hora que abre o estado, começamos a verificar aonde ele tem ponto de presença, até onde essa rede se ramifica e essas conexões por fibras óticas. Isso que nós estamos vendo espalhados de uma maneira gráfica e espalhada pelo mapa, também é possível ter um panorama da área de gerência. Está publicamente disponível no site da RNP, tem uma atualização a cada 3 minutos, é possível verificar isso aqui, a interligação em um país inteiro, nos links de fibra ótica, interligando todos os centros de pesquisa, as universidades e assim por diante, né? Então, se nós observarmos aqui em São Paulo, nós temos um equipamento da RNP, e esse equipamento, se nós observarmos, tem um ponto de presença deles que fica dentro da Universidade de São Paulo. O ponto de presença está lá conosco no nosso data center e participamos desta rede, escoamos da nossa rede. No momento que nós usamos esta infraestrutura, deixamos de usar as infraestruturas de operadoras. Por consequência, minimizamos a nossa necessidade por link de operadoras. Se observa também que tem os pontos de troca de tráfego, que são locais onde nós nos interconectamos e, novamente,
evitamos jogar o tráfego de rede para links de operadoras convencionais e, com isso, tornamos viável a comunicação. E observa também que velocidade aqui, certo? Links com 2 gigas, certo? De velocidade, 4 gigas, certo? E assim por diante, tem em todos os pontos. Um outro ponto é a rede Comep, certo? Também gerenciada pela RNP. Então, a rede Comep aí tem 540 outras instituições que participam. No total, tem aqui o total, tem 3.000 e quase 4.000 quilômetros de cabos óticos. As velocidades ali dessa rede variam de 1 até 100 gigas. São velocidades expressivas, mas são necessários. E vocês, enquanto engenheiros de telecom, serão as pessoas que irão projetar essas redes, serão as pessoas que irão manter essa rede funcionando. Se não nos órgãos públicos, trabalharam nas empresas que os órgãos públicos vão contratar para dar a manutenção. Nós temos, no caso nosso específico, na USP, temos nossa própria equipe técnica, mas temos limitações, né? Então, essas limitações, elas nos levam a ter que contratar serviço de terceiro. Por último, nós temos aqui um órgão, eu não me lembro, pela Secretaria-Geral, acho que de Desenvolvimento, se não me engano, o SGD, é uma rede, ela criou uma rede chamada Infovia Brasil, e quem dá a manutenção, quem é o operador é o SERPRO, que fornece links e conexões para os órgãos ali federais de um modo geral, certo? Toda a administração pública federal, vamos assim dizer. A RNP fica com a área de pesquisa, ali com toda a parte científica, e o SERPRO fica com o restante da comunicação, até onde eu pude identificar, certo? Então, a Secretaria de Governo Digital, tá aqui a sigla do SGD, corrigiu a informação anterior, mas tem um mapa aqui, ou seja, estamos com 84 órgãos diferentes do governo federal participando, presença em 351 localidades, certo? E os links, ou seja, tem os pontos onde a rede está construída, toda a parte azul é uma área de atuação, a parte verde escura está em construção, e o verde mais claro está em fase aí de contratos e convênios e tudo mais, e temos uma parte que ainda não há a conectividade, ou seja, existe uma área absurda para crescer aí, certo? Então, voltando, certo? Na nossa questão em relação à presença do profissional de telecomunicações, vamos pensar o seguinte: vou só cancelar a apresentação e eu retorno novamente ali na outra telinha, só para que eu possa parar a apresentação, para que eu volte a minha imagem aqui, para que eu possa falar para vocês. Bom, tudo isso que eu apresentei são algumas ações promovidas por órgãos nas 3 instâncias do governo, certo? Se nós pensarmos que seja uma comunicação por fibra ótica, seja uma comunicação por rádio, por links de micro-ondas, nós estamos falando de telecomunicações, e telecomunicações é a área de atuação do engenheiro de telecomunicações. Nesse contexto que nós estamos em pandemia, ela realmente colocou a nossa área em evidência. E eu falo nossa área porque, apesar de não ser um engenheiro de telecomunicações, tenho especialização e acabo por coordenar a área que consome esse serviço. Então, eu tenho limitações, tem coisas que eu preciso. Então, vou dar um exemplo. Na rede nossa, que é a rede Raiz em Ribeirão Preto, eu preciso, quando eu tenho que fazer uma expansão da rede, ou uma implementação, ou uma manutenção, eu preciso de um engenheiro, porque eu preciso de um atestado de responsabilidade técnica, existem regras para serem feitas. Nós, quando lançamos cabos nas cidades, basicamente nós vamos por 2 tipos de lançamento dentro das cidades. Ou lançamos por dutos subterrâneos, quando isso está disponível. Então, eu observei em Santos que
a rede toda deles é rede subterrânea. E faz sentido, né? Estão à beira-mar, maresia, os cabos, apesar da fibra ser virgem e tudo mais, há uma deterioração dos próprios equipos que ficam em postes e tudo mais, isso teria uma manutenção muito maior. Então, enterrar os cabos é interessante. Mas, na grande maioria, nós não temos dutos, exceto aquelas cidades onde existe um planejamento para que você elimine aquela poluição visual em postes, mas a grande maioria usa postes para levar os seus cabos de um lado para outro. Pois bem, de quem são os postes? Os postes pertencem às concessionárias de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica. Então, nós passamos a integrar e estar sob as regras das normas de compartilhamento de postes. Então, ou seja, as companhias, vou pegar o exemplo no caso de Ribeirão Preto, a companhia que vai em Campinas, acho que em São João é Eletra, né? Ribeirão Preto é a CPFL. Então, a CPFL tem suas regras, tem sua norma técnica, certo? Quando nós implantamos a nossa rede em Ribeirão, não havia ainda uma norma técnica que regulava como você deveria usar. A IBNT depois soltou uma norma técnica e aonde tem lá, ela diz como é que nós compartilhamos, como é que nós devemos usar e conviver com as operadoras no sistema de posteamento de energia elétrica. Então, tem uma norma técnica e o estudo desta norma técnica, as características, os detalhes, os meandros que estão nesta norma, isso é uma atividade de engenharia. Eu preciso do profissional de engenharia que me diga qual é o esforço no poste, que tipo de cabo. Então, vou dar um exemplo de cabo. Cabos lançados em postes, eu tenho cabo autossustentado, perfeito. Então, eu tenho um tipo de cabo que basta fazer ancoragem nos postes e ele se autossustenta, perfeito. Mas eu preciso saber se o poste suporta aquela carga que eu estou colocando. E eu, leigo, eu não sou engenheiro, não sei, eu não tenho como fazer, mas eu preciso fazer um projeto e preciso submeter a análise do engenheiro de telecom que está lá na tele, que vai fazer a análise, vai dizer, este cabo que você quer colocar, este peso, o poste não comporta, essa rota não é possível, e eles vão fazer o quê? Ofertar uma nova rota, e o engenheiro precisa fazer isso. Então, eu tenho cabos autossustentáveis, esse é um tipo, mas eu posso lançar mão de outro tipo de cabo, que é um cabo espinado, onde eu coloco uma cordoalha de aço e faço, esse cabo ele vai sendo enrolado nesta cordoalha de aço. O cabo espinado é muito usado, na verdade é a forma de você lançar cabos telefônicos, os cabos CTPPL. Sistema de telefonia metálico usa cabo espinado. Assim, você fala, hoje, dependendo da utilização, nós temos que usar o cabo espinado toda vez que eu tenho uma mudança de rota. Então, a norma técnica, a BNT, certo? Lá, a 15214, ela fala, toda mudança de rota precisa ser feito um cruzamento com cabo espinado, o cabo tem uma sequência, ele tem que ser espinado, tem que ter uma plaquinha de identificação, tem uma regra para fazer isso. As operadoras, as concessionárias, elas partiram da NBR, que ela é a Rede de Distribuição de Energia Elétrica, o compartilhamento de infraestrutura com redes de telecom. O nome da norma é esse. A CPFL criou uma norma derivada dessa, chamada GED 270. Então, todas as vezes que eu preciso fazer uma nova implementação, ou uma mudança no trajeto, eu preciso, então, que se faça um projeto de acordo com a GED 270, que é, na verdade, uma compilação da norma da NBR com as particularidades da própria concessionária, até porque os postes pertencem à concessionária, mas eu preciso que o engenheiro faça o projeto e submeta o projeto para análise, certo? Então, os cabos onde nós usamos cabos espinados, vai precisar, inclusive, fazer o aterramento. Então, tem uma parte elétrica envolvida que tem que ser feita, que tem que estar de acordo com o poste, precisa de um estudo, não é uma coisa simples.
O cabo espinado exerce uma atração maior nos postes, e você pode derrubar o poste, depois de um certo tempo você derruba a rede, então não pode, certo? A forma de colocar caixas de emenda, certo? Como é que devem ser feitas e dispostas, isso tudo está na norma técnica, e essa norma técnica é o universo do profissional de engenharia. Nós, enquanto clientes, ali, eu como cliente, eu também tenho que ler a norma, porque eu também tenho que conhecer, mas a propriedade, quem tem a habilitação e a autorização, está treinado e pode realmente efetuar o projeto, é somente o engenheiro. Então, eu preciso contratar o engenheiro todas as vezes que eu precisar de uma manutenção neste nível, uma implantação nova, eu tenho que fazer dessa forma. Nossos projetos, todos eles têm engenheiro responsável pela implantação. A Raíza, que é a rede candigifeira nossa na USP, nós já estamos com 3 implantações e temos uma terceira etapa já aprovada. As 4 etapas têm um profissional de engenharia responsável que fez o projeto, que acompanhou essa submissão do projeto para a concessionária, ela devolve, fala que não pode, por isso, porque tem outras coisas. A concessionária tem sua demanda própria. E, às vezes, por onde nós queremos, eu falo, não, isso aqui já está no meu projeto, eu vou usar. Você tem que desviar. E, ao desviar, aumenta o meu custo. Eu tenho outras situações ali que eu preciso lidar. Então, esse é um ponto. Então, em cabos aéreos, eles podem ser espinados, podem ser cabos autossustentáveis, mas as transições todas serão feitas por espinamento. Nós temos um outro modelo de cabo que também é autossustentável, mas é mais simples, é um cabo drop, mas nós podemos usar esse cabo em determinadas situações ali, certo? Não podemos usar de maneira indiscriminada. E, neste ponto, partindo do princípio que a grande maioria das instalações dentro de uma cidade irão ocorrer no compartilhamento de postes, os senhores que estarão formados depois, cada empresa vai precisar, ou seja, em algum momento, todos que usam, todos aqueles cabos que nós verificamos nos postes, tem que ter um engenheiro responsável que vai fazer o projeto. Uma vez feito o projeto, a implantação e a supervisão também é desejável que durante o processo de implantação tenha a supervisão do profissional de engenharia até para verificar se o que tem que ser feito está sendo feito corretamente. No nosso caso, por exemplo, nós fizemos uma rede que no passado não tinha. Há pouco mais de 15 anos, tínhamos ali um ensaio da norma ainda, mas não tinha muita regra. A rede foi implantada, certo? O que acabou acontecendo é que hoje, na atualidade, nós temos a norma técnica vigente, temos a norma técnica da própria companhia e nós precisamos nos adequar. Então, neste momento, nós estamos contratando um profissional de telecom, pegando os orçamentos para que ele faça toda a revisão, toda a consolidação do nosso projeto, até porque a expectativa de vida de um cabo óptico é muito alta. É muito alta. Espera-se que um cabeamento você use ele por 30 anos, de 25, 30 anos. Isso, na verdade, vai até passar, se bem feito. Mas existem outras coisas, não é só a instalação. Existem parâmetros para que você verifique a saúde dos cabos, porque um cabo de fibra ótica é um cabo. Então, nós temos cabos de tipos diferentes. A fibra em si é aquele capilar de vidro, mas o uso daquele capilar, ele tem uma série de questões referentes às propriedades construtivas daquele cabo, que é também inerente à atividade do engenheiro de telecom, certo? Por quê? Eu preciso saber se aquele cabo está saudável, se ele está funcional. Então, existem equipamentos de testes, OTDRs, power meters, tem uma série de outros equipamentos que fazem uma leitura e nos dizem como está a saúde daqueles enlaces ópticos para que depois nós possamos usar os equipamentos. Outra área de atuação do engenheiro de telecom, aí eu digo com bastante orgulho, onde o filho trabalha, certo? Trabalha em uma empresa brasileira que gera patente, gera produto, concorre diretamente com a Huawei, certo? Ou seja, concorre diretamente com a chinesa, empresa aqui em Campinas, certo? E aí nós temos o quê? O profissional de engenharia de telecom trabalhando
no desenvolvimento, no teste de produto que vai para a operadora, certo? Então, é outra área de desenvolvimento. Então, você pode simplesmente trabalhar na área de implantação de uma rede, na área de produção dos equipamentos, na área de instalação e configuração desses equipamentos, na área de gestão da rede. Porque imagina, por exemplo, um link, os enlaces nossos em Ribeirão, eu uso um tipo de tecnologia e os enlaces têm ali no máximo 10, 12 quilômetros de distância. Mas quando nós falamos em enlaces de cidades, passam de 100, 200 quilômetros de distância um enlace óptico ligando um ponto a outro, certo? Existe uma outra forma de você otimizar nesse ponto, toda a comunicação ótica vai trabalhar com laser. Então, é possível você trabalhar com comprimentos de ondas diferentes, que são os lambdas. Então, existem equipamentos WDM, DWDM. Vocês vão ver ao longo do curso, vão estudar isso, tem 5 anos ali para poder estudar e pentelhar bastante os professores, né, Guilherme? Realmente vão ter bastante dúvidas ali, certo? Mas, ou seja, existem formas de você otimizar os cabos, onde você coloca comprimento de ondas diferentes dentro de uma única fibra, transmitindo de forma bidirecional. Neste ponto, precisa de um trabalho de engenharia muito grande, certo? Um conhecimento muito grande de ótica, de como funciona, para que vocês possam entregar ao cliente final, certo? Ok? Certo? Esse ponto, certo? Então, assim, se deixasse, eu ia ficar falando aqui até amanhã, certo? Porque tem bastante coisa. Deixa só mostrar, assim, o tamanho que é Ribeirão Preto, nos meus 2 minutos, o que é. Vou compartilhar uma tela e mostrar para vocês o que é a nossa rede em Ribeirão Preto, no caso da USP, o tamanho da rede, o alcance dela. Vamos uma janela. Pronto. Eu já libero vocês aqui. Minha rede, o Google Earth. Deixa eu ver se eu consigo, nos minutos seguintes, habilitar o Google Earth para mostrar, certo? Enquanto ele carrega aqui, e espero que dê tudo certo, existem mais áreas, por exemplo, as redes Wi-Fi. A Wi-Fi que vocês usam na residência de vocês, mas quando coloca num campus e cria uma conexão de campus, muda completamente de figura o cenário, certo? E demanda o uso do espectro eletromagnético, demanda de novo vamos aqui, a mão de obra especializada do engenheiro, certo? Então, isso aqui. Perfeito. Essa aqui, provavelmente nós estamos aqui, deixa eu só apagar as notificações aqui. A gente não está conseguindo ver ainda. Professor. Não consegue ver? Tá, deixa eu ver se eu consigo. Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, senão eu vou parar e apresentar novamente. Senão eu interrompo aqui para não comprometer a janela. Perfeito. Ele foi dessa vez? Tá, estamos vendo. Foi. Tá, então tá ótimo. Então, assim, só vou apagar aqui. Isso aqui são as notificações, tá? Que eu recebo da CPFL que eu preciso corrigir porque existe a irregularidade e nós temos a obrigação de fazer. Mas aqui, isso aqui, nós temos uma visão da cidade de Ribeirão Preto no Google, certo? E toda essa rede que vocês estão, esse risco que estão vendo, são as áreas que esta rede que nós temos, que pertence à universidade, que nós entregamos para os hospitais, postos de saúde e
Essa rede hoje opera a velocidade de 1 gigabit, e então, temos aproximadamente 20 links tirando os de backbone a 1 giga, e nós estamos agora fazendo a implementação para passar toda essa rede a 10 gigas. Então, assim, deixa eu parar a minha apresentação, que acho que senão eu vou estourar o tempo do outro professor da outra transparência, certo? Assim, eu vou encerrar, certo? Realmente por conta da limitação do tempo, mas deixo como última mensagem a vocês. O curso de engenharia é um curso pesado, realmente, ali, mas ele é gratificante, vocês realmente terão retorno ao final do curso. Então, faz parte passar ali pelos 5 anos e as matemáticas e tudo mais, mas assim, eu acompanhei de perto a evolução do meu filho e sei realmente como mas também sei que ao final o resultado vem rápido, certo? E eu acredito que no tempo de vocês, na janela, o tempo de vocês virá muito mais rápido do que veio para os alunos, para os amigos do meu menino, porque veja a situação que nós estamos vivendo, a ênfase que nós recebemos na área de comunicações, de redes e tudo mais, e pensem, prospectem isso 5 anos à frente, veja se isso vai parar ou se a demanda vai ser cada vez maior, e vocês estão inseridos no contexto. Então, assim, por fim, parabéns pela escolha, sejam perseverantes, e ao final a recompensa chegará, e nós como professores, professor, realmente nós ficamos bastante satisfeitos quando os alunos realmente atingem seus objetivos ali, e aí nós continuamos aqui formando, né? Ok, muito obrigado, pessoal. Ok, professor Adelino, muito obrigado, dá para ver, né? Eu acho que todo mundo conseguiu perceber o quanto você adora essa área, né? Então, essa palestra aí foi excepcional, certamente conseguiu motivar muita gente, inclusive os professores, né? Então, foi muito bom. A gente está aí faltando 5 minutos para a próxima apresentação, mas eu acho importante a gente deixar aberto. Por favor, se algum aluno, né? Eu acho que isso é muito importante, tiver alguma pergunta para o professor Adelino aí, pode já entrar diretamente e falar, né? Vamos aproveitar o tempo aí. Se tiver o tempo, vamos lá. Podemos dialogar, sim. Vamos lá, alguém aí se manifesta? Eu gostei bastante aí, né? Enquanto aparece alguém aí, né? O professor, nas suas falas, mostrou uma situação aí bem local, né? Bem realística. Ele mostrou aqui a região de São Paulo, as redes envolvidas. Falou de muitos termos aí que a gente vai aprender ao longo do curso, né? Cidades digitais, redes em anéis e tal. Isso aí a gente vai ver depois, né? Mas foi bastante interessante mostrar o seu local, falar das empresas que, né, tem aí na região, como você pode atuar, né? Que depois de 5 anos aí, né? Sua assinatura ali para os projetos vai ser merecida, né? Como ele bem disse aí. Alguém aí, alguma pergunta, por favor? Eu acho que até pode ter pergunta sim, Gilberto, mas tem alguns alunos que estão sem microfone. A palestra do professor Adelino deve ter surtido muitas provocações, muitas perguntas, mas em vista que tem alguns que estão no microfone, está vendo que eles estão se manifestando pelo chat. O João Vitor escreveu aqui: achei muito interessante as áreas de atuação e que incrível esse projeto de Ribeirão. Pessoal, vocês vão ter outras oportunidades com o professor Adelino. Sim. O professor Adelino, ele é prata da casa, ele sempre está contribuindo com a gente, sempre lá com a gente, então vocês vão ter outras oportunidades também, tá? De ouvir o professor Adelino. Sempre que precisar, estou à disposição, certo? Acho que... Mas eu realmente sou entusiasta, eu gosto da área, a ideia de criar esta rede foi a ideia de 3 malucos, e um deles eu me incluo, certo? E aí a nossa diretoria que comprou a ideia dos malucos mais ainda, que fomentou. Mas assim, para terminar, eu vou repetir uma fala. Quando nós colocamos e mostramos para o pessoal, e isso há 15 anos atrás, quando para o pessoal do HC na área de diagnóstico por imagem, um dos médicos, quando nós mostramos o tempo que ele demorava para fazer um download num arquivo, a um link de frame relay de 256 kbits por segundo, e nós colocamos para ele um link de 100 megabits por segundo, e ele fez o download,
ele olhou para nós, assim, e estava eu e mais um outro analista, e olhou e falou assim, a resposta dele foi a seguinte: você não sabe quantas vidas você salvou. Está pago. Meu serviço está pago, certo? Então, ou seja, isso é interessante, isso motiva, realmente. Então, eu cuido da rede como se ela fosse minha mesmo, certo? Mas eu preciso do profissional de engenharia, porque estou contratando agora. Então, senhores, permaneçam no curso, cursem. Não vai ser fácil, mas, veja, faz parte, o crescimento faz parte do crescimento. Parabéns a todos aí. Acho que Parabéns, professor, pelo ótimo trabalho. Viu? Ok, maravilha. Muito obrigada. Professor, muito obrigado. Os alunos também, muito obrigado pela participação. Eu já vejo que o professor Alberto também está aí. A gente pode fazer um intervalo aí de 2 minutos, né? A gente tinha planejado 10, mas a palestra foi tão boa aí que a gente termina, né? Assim, um pouco triste, né? Porque a gente gostaria de ouvir mais o professor Adelino aí. Então, a gente vai ter esse intervalo de 2 minutinhos aí para tomar um café, uma água, e a gente já retorna, tá bom, pessoal? Pessoal, então, abração. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Grande abraço aí, Opa, professor. Obrigado. Não, até mais. Tchau, tchau. Engenheiro também, né? Engenheiro, qual que é a sua formação aí, pessoal? Eu formei em engenharia. Pessoal, eu sou formado em computação e engenharia elétrica, né? Então, minha área mais de atuação é no projeto de componentes ópticos para redes ópticas de alta capacidade, tá? Então, eu trabalho muito com simulação eletromagnética, microação, para fabricar componentes que vão dar suporte aos equipamentos de telecomunicações, né? Então, a gente tem essa amplitude aí de possibilidades, né? Desde a consultoria, a manutenção, né? Suporte ao projeto de equipamentos, de fato. Então, de fato, é uma área bem vasta, né? Tem muito trabalho. E aí, na unidade, você dá aula do quê, aula, quais as disciplinas que você ministra para os alunos na unidade? Isso. Na unidade, eu estou
eu nos dois cursos, né? No curso de aeronáutica, eu ensino as matérias relacionadas à eletrônica e eletricidade, né? Que no caso são eletricidade, eletrônica e eletrotécnica de aeronaves. E no curso de eletrônica e de telecomunicações, eu ensino algumas disciplinas tais como medidas elétricas e laboratório de circuitos 2. Na pós-graduação, sim, eu leciono uma disciplina relacionada a telecomunicações, né, que é projeto de componentes, mas aí só lá no mestrado, depois dos 5 anos, tá? Então, obrigado, Rita. Eu vou dar início à próxima palestra aqui, né, o professor Alberto Oliveira. Tudo bem? O senhor consegue nos ouvir? Boa tarde, professor Giliardi. Sim, consigo ouvir, sim. Boa tarde, professor Alberto. Bem-vindo. Boa tarde, professora Rita. Bem-vindo, professor. Obrigado. Nós agradecemos muito aí por ter aceito o nosso convite, professor. Né? É com grande honra que a gente recebe o senhor aqui para compartilhar sua experiência aí com nossos novos alunos. Eu creio que aqui a gente também já tem aluno aí que é veterano, né? Não deixa de ser interessante para eles também. Tá? Então, eu não percebi que horário o senhor chegou, mas eu vi que o senhor já chegou desde a outra apresentação. Mas aí só para revisar aí o formato, né? A gente vai ter aí 1 hora no total. Você aproveite aí bem aí, como quiser, os 50 minutos, né? E aí, no final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, deixa eu só fazer uma leitura aqui do seu currículo e da apresentação para o senhor dar prosseguimento, ok? Bom, okay. Então, o título da palestra do professor Alberto aí é Jornada da Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, uma viagem pela carreira acadêmica, tá? Então, o professor Alberto aí, Vinícius de Oliveira é doutor em Ciências pela USP desde 2016. Ele tem graduação em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações pela Fundação Nacional Inaciana Padre Soboia de Medeiros, em 2012. Ele realizou doutorado de sanduíche na Bélgica em 2015, 2016, tendo auxílio da CAPES, né? A CAPES é um órgão aí do governo aí que financia, né, a pós-graduação. Desde 2017, é professor da Engenharia Eletrônica na Universidade Tecnológica do Paraná, que é uma universidade bastante conhecida aí, né, no Campo Toledo. Possui experiência em instrumentação, manutenção industrial, calibração de instrumentos de medição, caracterização elétrica de dispositivos eletrônicos SOI MOSFET, né, que é uma categoria de transistor, que provavelmente ele vai explicar melhor para vocês, tá? E o professor ele tem uma bagagem boa aí, pelo que eu vejo, na área de microeletrônica, né, em especial, mas também parece que na área de telecomunicações também. Então, eu estou aguardando aí uma palestra aí, né, que vai agora puxar a sardinha um pouco mais para a eletrônica, eu acredito, né, mas que também vai dar uma passadinha na telecomunicações. Professor, o palco é seu, fique à vontade, tá? Pode dar início a essa apresentação. Muito obrigado. Bom, primeiramente, gostaria de saudar a todos, né, os ingressantes, veteranos, agradecer também o convite, essa oportunidade. Fiquei muito honrado aí com esse convite, é um prazer que eu vou estar aqui ministrando. Na verdade, vai ser uma troca de ideias aqui com o pessoal, porque eu acho importante, né, me fez pensar, fiz uma viagem no tempo, como é que eu era quando eu entrei na graduação. Então, o professor Giliardi fez aí uma leitura do meu currículo, mas a palestra, o formato que eu dei vai ser um pouco diferente. Não vou puxar a sardinha nem tanto para eletrônica, nem tanto para telecom, mas eu fiquei, com a palestra do professor Adelino, eu fiquei realmente com vontade de cursar novamente o curso, porque como é bom você ver pessoas que estão ali engajadas, trabalhando na área que gosta. Isso eu vou comentar. Eu vou dar mais aqui dicas realmente e mostrar possibilidades que nem sempre estão explícitas para a gente, como ingressantes, como alunos. Então, eu também atuo aqui na minha instituição e eu percebo que os alunos, às vezes, têm aquela barreira, professor e aluno. É justamente isso que eu vou tentar remover um pouco, diminuir esse efeito. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, eu espero que que atenda a expectativa de vocês, tá? Mas vou começar aqui.
e a gente vai trocando ideia. Então, como professor... Opa! Cometendo o mesmo erro de sempre, esqueci de compartilhar a tela. Espera aí, pessoal. Então, como falaram que era o perfil aqui, né, da nossa audiência, são os ingressantes, claro que eu já preparei uma provinha, né? Tive que preparar aquela provinha lá, aquela revisão bem bacana de alguns conceitos, mas vai ser bem tranquilo. Eu espero que vocês estejam no computador, mas também no celular vai dar para fazer a provinha. Vocês conseguem ver minha apresentação? Conseguimos, professor. Obrigado, professor, pelo retorno, que é importante aqui, porque vira e mexe eu me perco. Então, o foco aqui que eu vou dar, vou mostrar algumas possibilidades para vocês da jornada da engenharia eletrônica e telecom. Tá? O principal aqui tópico vai ser uma viagem pela carreira acadêmica, porque nem isso não está tão claro, e como o professor Adelino tinha mostrado anteriormente, né, dentre as atribuições do engenheiro, ele também pode retornar para a academia e ele vai ser uma figura muito importante para fazer o quê? Treinar os futuros profissionais. Então, a gente tem que pensar, lógico, nas possíveis... Eu vou até... Deixa eu disparar o cronômetro, senão eu vou me acabar perdendo tempo aqui. Não consigo ver o chat, tá? Então, retornar para capacitar os profissionais, e também tem a parte de desenvolvimento futuro, tem a parte de manutenção, como ele bem apresentou, né? Então, vamos lá. Então, vou me apresentar de uma forma diferente, porque quem sou eu? O professor Giliardi acabou de ler meu resumo, mas... E os professores também são assim, só que nem sempre a gente tem esse acesso, né? Então, quem sou eu aqui, ó? Eu sou amigo, eu sou filho, eu gosto, pelo que vocês podem observar, deixa eu habilitar minha canetinha aqui. Eu gosto de dançar. Tenho amigos, é muito importante. Isso para você compartilhar os seus momentos. Sou irmão, então sou família. E eu também trabalho, tá? Coloquei aqui no final da apresentação que eu também trabalho, porque senão vão pensar, pô, o cara só curte a vida. Não. Então eu tenho... A nossa vida, eu considero que são feitas de pilares, né? E tem ali a parte profissional, a parte pessoal, do pessoal tem a nossa família, nossos amigos, mas temos que valorizar essas relações, porque, como vocês vão perceber, no mínimo vocês vão passar 5 anos na instituição. Então, o que vocês vão construir além da formação profissional de vocês? Tá? É importante pensar nesse aspecto. E agora, já para o nosso primeiro testinho, eu gostaria de conhecer um pouco melhor vocês. Então, é bem tranquilo. Eu vou pedir que vocês entrem aqui, ó. Acho que meu mouse tem que colocar aqui. Nesse site, mente.com, e digitem esse código aqui. Tá? Por quê? Aí eu vou ver a resposta. Então, quero conhecer um pouquinho vocês. Vou querer saber o que vocês gostam de fazer. Vamos para nossa... Deixa eu voltar aqui. E a gente vai acompanhar as respostas online. Nossa audiência aí tem quase 30 pessoas, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos umas 28 pessoas respondendo. Vamos lá, pessoal. Vamos alimentar aí o sistema. É difícil fazer uma apresentação online sem poder ver a pessoa. Então, vamos tentar estreitar esses laços aí. Vamos lá. Vamos ver se... pode falar só palavras, pessoal. Aqui vai aparecer um mapinha para a gente... No final, vocês podem fazer perguntas. Opa, já temos a primeira resposta. Tocar instrumentos, jogar, olha que legal. Bacana, ler. Olha, tá aumentando a quantidade de participantes, isso é muito bom. Tocar guitarra, tocar instrumentos, olha que bacana. Jogar, conversar com amigos, assistir vídeos, jogar videogame, cantar, olha que legal.
programar. Pessoal, vocês observam que é um público bem diverso. Olha, 15 participantes. Jogar, tocar. O pessoal aí é artista, hein? Que legal. Bastante pessoal que toca alguma coisa. Desenhar. Dormir também está valendo. Eu também gosto de dormir, né? Alguém falou aí, eu também gosto. Dormir é um processo importante na nossa vida, né? A gente passa 1/3 dormindo. Então, vejam aqui, ó, que temos um cenário bem diversificado. O pessoal gosta de fazer bastante. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Não sei se eu estou... A apresentação, vocês estão acompanhando a evolução aqui da nuvem de palavras. Estamos sempre, professor. Tá. Legal. Tá nítido. Tá bacana. Então, olha, estão uns 28, quase atingimos a meta ali. Então, pessoal, é isso que é interessante, porque a nossa vida de formação, eu vou tentar deixar o mais leve possível aqui para vocês, não vou trabalhar com conceitos do que vocês vão mexer na graduação, mas mostrar possibilidades ali. E é importante ali, ó, estar com a família, jogar videogame, jogar futebol, conversar com os amigos, física, informática, programar, trabalhar, cantar, sair. Por que eu estou falando nisso? Porque ainda mais com a pandemia, mudou completamente o significado do nosso relacionamento. A gente precisa dar mais atenção à nossa saúde emocional. Então, porque é uma pressão muito grande. Como é que você alivia isso? A resposta está aqui, ó. Vocês têm pessoas aqui, artistas, ó. Muitos são artistas, isso é muito bom. Eu tive um projeto de extensão de dança aqui na instituição. Quem sabe vocês não conseguem também implementar um aí de uma banda, porque tem bastante gente que toca, ó, tocar instrumento está bem, tá dando um destaque aqui, estudar, desenhar aqui também. Então, isso vai ajudar bastante vocês nesse processo. Então, não é só ficar estudando ali noite e dia, tem que curtir a vida, realmente fazer essas coisas aqui que vão fazer total diferença para vocês, tá? No desempenho de vocês. Então, ao invés de vocês ficarem virando a noite estudando, tentem equilibrar. Então, acho que muitas coisas na nossa vida a gente precisou ressignificar, né? Então, isso aqui também vai ajudar bastante. Depois eu posso até compartilhar com vocês essa palavra, essa nuvem de palavra, que é para marcar vocês o início da jornada que é bem interessante de vocês, tá? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Olha, o pessoal está acordado aí, gostei. Então, conhecendo vocês um pouquinho mais, então, não só... Vocês viram que tem um pessoal muito diverso, diversificado ali, e aí essa vai ser a realidade que logo mais eu espero que vocês vão poder usufruir da companhia dos seus colegas de classe, seus professores, porque remotamente a gente acaba perdendo muita coisa, né? Então, esse contato visual, o professor já tem aquele certo feeling, só de olhar ele já sabe se o aluno conseguiu entender ou não, mesmo o aluno falando que entendeu, e isso vai ajudar bastante. Até aquelas conversas que a gente faz no corredor, às vezes no refeitório, até na própria cidade. Eu já tive vezes aqui, eu espero que vocês não façam isso, encontrei aluno no supermercado e ele veio tirar dúvida de prova. Eu falei, não, pessoal, não, aqui também não, né? Aqui acho que não é o momento. Mas vamos conversar sobre outras coisas. Então, aproveitem esse outro lado aí, que vai ser bem importante para a formação de vocês. Então, com isso, eu mostro um pouco aqui para vocês, brevemente, a minha jornada acadêmica. Por que eu mostro a jornada acadêmica? Então, comecei aqui relativamente com uns 15, 16 anos. Então, fiz a parte de eletricista de manutenção. Vejam só que a parte de elétrico-eletrônica estava sempre ligada na minha vida aqui, ó. Porque nessa nossa geração, vocês conseguem pensar no mundo sem eletricidade? Sem a eletrônica? Então, o professor estava falando da parte de telecom, mas para você fazer manutenção da sua rede, para você fazer gestão, para você ligar um computador, o que você precisa? Seu celular. Você vai precisar tanto da parte elétrica quanto da eletrônica, estudar dispositivos.
desenvolver novas tecnologias. Então, hoje vivemos, como ele até comentou ali, o tempo que levava para carregar um arquivo, era muito. Se você pensar que há 10 anos, era muito tempo. Hoje, vocês nem têm tanta paciência para esperar assim. Já vivemos num mundo tecnológico, tem um avanço forte da tecnologia, tá? E se você conseguir pensar nesse avanço tecnológico sem eletrônica, sem eletricidade, sem as telecomunicações, que na época que eu me formei aqui, ó, eu me formei em 2012, fiz a ênfase em telecom. Só que aconteceu algo nesse período aqui que eu acabei voltando para a eletrônica. Então, eu tinha uma certa base de eletrônica, acabei voltando para a eletrônica, que no meu doutorado trabalhei com dispositivos, então aqui foi na microeletrônica. Mas o que aconteceu nesse meio tempo aqui? Aconteceu que eu entrei num outro mundo que eu não conhecia, que era o quê? Iniciação científica. Tá? Então, eu fui preparado e alguém enxergou algo naquele aluno que nem eu mesmo reconhecia. Tá? Então, a iniciação científica foi um divisor de águas na minha vida profissional. E assim eu espero que vocês possam também experimentar esse tipo de coisa na vida acadêmica de vocês, porque não é só estudar. Iniciação científica é uma atividade complementar à sua formação, porque você já tem uma carga horária fixa, quais são as disciplinas que vocês vão estudar. Mas a iniciação científica, aí depende da área que você vai querer atuar. Eu vou comentar ali um pouco mais na frente, tá? Mas é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Ali vocês não vão aprender apenas a parte técnica, vocês vão trabalhar com outras coisas que eu vou mostrar já. Tá? Então, eu tenho uma base de telecom. Na minha época lá, eles estavam falando de 3G. Então, a tecnologia de ponta ali era 3G. Alguns anos depois veio 4G e hoje estamos no 5G. Como é que vai ser essa estrutura também? Então, o professor falou lá dos enlaces óticos. Então, como é que vão ficar essa parte aqui para a gente? Então, serviço para a parte de telecomunicações, realmente é difícil faltar. E os profissionais, geralmente, eles não gostam muito, porque a base, matemática, física, é bem densa, tá? Realmente é bem densa. Mas o engenheiro, se a pessoa entra na engenharia, ela gosta de desafios. E é isso. Como aquele sorriso do professor Adelino ali no final da palestra dele, é isso que motiva. O engenheiro vai ser motivado por isso, tá? Desafios. Eu acho que isso a gente vai encontrar em qualquer momento da nossa vida, não só na profissional. Então, isso aqui Só que aí tem que tomar cuidado, porque o engenheiro ele vai querer estruturar tudo. Então, dependendo na sua casa, na sua família, tome cuidado com essa parte da estruturação, porque você vai precisar conversar com alguém. Então, vejam só, eu segui esse caminho e hoje aqui estou na minha atuação profissional. E agora eu vou falar um pouquinho como é que foi a minha atuação profissional, como é que eu comecei essa carreira, como é que eu ganhei meu primeiro salário ali, se eu posso dizer assim, né? Comecei aqui, ó, como estoquista de shopping. Então, comecei a trabalhar de final de semana, depois, semana toda, já conseguia ganhar o meu dinheiro. Conseguia comprar as minhas coisas já. Já conseguia comprar algumas coisinhas. Na sequência, vejam só a importância do estudo que tem na nossa vida, né? Eu virei menor aprendiz na indústria. Então, essa região aqui, que eu estou destacando, de menor aprendiz para estagiário técnico e até técnico de manutenção, eu trabalhei 9 anos na indústria. Isso aqui em paralelo quer dizer que eu fiz o Senai, depois fiz o técnico e aqui, nessa outra etapa, eu entrei na graduação, tá? Assim como vocês. Mas isso aqui foi o que aconteceu comigo. Não necessariamente vai acontecer com vocês
essas etapas aqui anteriores. Cada um tem uma base, cada um herda alguma coisa, cada um tem a sua própria realidade. Mas no caso aqui, a minha realidade, eu consegui romper uma realidade da minha família, e eles me incentivaram muito para partir para estudar, acabei entrando na indústria e trabalhando por 9 anos. Tá? O que me fez sair da indústria? Eu comecei, o meu IC foi justamente na minha busca aqui pela iniciação científica. Mas antes da iniciação científica, o que aconteceu aqui no meio do caminho? Eu fiz um curso de férias. Então, as férias ali da graduação, eu fiz um curso de férias que era na parte de dispositivos eletrônicos, nesse caso. Que aí, como o engenheiro, geralmente, tem uma boa base de física e matemática, eu saí do emprego, trabalhando parcialmente aqui, nessa parte de dando aulas de física e matemática particulares, né? Para depois ir para trabalhar como professor ali. Foi provisório, então aqui durou 1 a 2 anos. Tá? Mas em paralelo a isso, eu fiz o quê? A minha iniciação científica, que foi algo que abriu realmente minha mente e mostrou o mundo acadêmico. O que seria esse mundo acadêmico? E como que a gente pode chegar lá? Você olha seu professor, qual que foi o caminho que ele percorreu? Então, todos os professores ali, eles percorreram um certo caminho que, se vocês forem comparar, tem algumas coisas comuns, tá? Muitas vezes eles fizeram IC ou não, mas o próximo passo é a pós-graduação, que depois que você se forma, é a pós-graduação. E na IC, você, dependendo, você se encanta pela área. Realmente um encantamento ali. Então, depois da minha graduação, eu acabei indo para a pós-graduação. Então, aqui tive a oportunidade de fazer o doutorado, que as pessoas apostaram em mim aqui também, assim como no IC. Então, segui a linha de pesquisa, fiz uma parte do pós-doc, do pós-doutorado. Hoje, eu estou aqui como professor do magistério superior. Assim como você vai encontrar vários professores também. Tá? Então, como que você pode chegar até ser o professor? Mas aqui pode ser, assim como o professor Adelino falou, o filho dele está trabalhando o quê? P&D, pesquisa e desenvolvimento. Você não precisa ser necessariamente professor. Tá? Mas a pós-graduação vai ser bem importante. Mas aqui eu só estou mostrando caminhos, possibilidades que vocês podem fazer, mas para chegar nisso, a iniciação científica é importante. Bom? Então aqui, fui aprovado na universidade. E agora? Vocês devem estar se perguntando bastante isso, porque tem aquela euforia, aquela festa, que vocês estão na instituição pública, que isso aí é um privilégio. Muitas pessoas não têm essa condição de estar onde vocês estão. Parabéns, eu sei que foi um processo, não foi um processo tão fácil, mas agora a nossa realidade é, o que eu vou fazer a partir daqui? Então, eu vou comentar algumas coisas que vocês podem fazer. E pensando, então isso aqui é interessante também não só para os ingressantes, mas para alguns veteranos verificarem que fase da carreira eles estão. O mercado de trabalho, ele fala bastante ali em hard skills. O que seriam isso? São competências, são habilidades que vocês vão desenvolvendo. Só que aqui vocês precisam de uma bagagem técnica específica para isso. Então, um exemplo disso, conhecimento em língua estrangeira, você precisa dedicar um tempo para treinar isso, fazer uma graduação, cursos técnicos, mestrado, doutorado, conhecimento aqui. Então, vocês vão precisar concentrar energia para fazer o quê? Para gerar novas habilidades. Só que aqui são habilidades específicas que vocês vão trabalhar. Então, a graduação está lá. Então, como vocês estão na graduação, é interessante a gente falar um pouco dessas hard skills para a graduação. E como que está formatada a graduação para vocês? Ela tem uma estrutura básica ali que geralmente os cursos seguem, tá? Porque isso é uma atribuição. Então, ele segue as normativas do Ministério da Educação, que depois ali passa pelo Conselho de Educação. Então, mas
qual é a estrutura básica ali de uma graduação de engenharia, né? Então, você basicamente está separado em 3 ciclos aqui, 3 períodos específicos, que é o ciclo básico, profissionalizante e específico. Então, geralmente, os seus 2 primeiros anos, vocês estão aqui, no ciclo básico. Vejam só que vocês vão precisar... Por que é importante esse nível básico? Porque ele vai realmente nivelar vocês aqui, porque cada um vem de uma instituição diferente, pode ser pública, privada, cada um tem a sua... algumas lacunas, tá? E aqui o cálculo, a base que vocês vão precisar tem que estar sólida, porque o passo posterior aqui, ó, profissionalizante no específico, vocês vão precisar. Então, o ciclo básico vai ser o quê? Eu costumo dizer que você entra na graduação, ganha uma mala de ferramentas. E o ciclo básico são as suas ferramentas. Então, você vai carregando a sua mala no ciclo básico. Para chegar no ciclo profissionalizante, que também você ganha novas ferramentas, mas aqui no específico você já começa mais a parte da aplicação. Então, aqui que vai abrir sua mente, o que geralmente acontece lá no 3º ano e meio até o último, né? Então, aqui também já começa bem intermediário. Tá? Então, mostrar isso para vocês, porque nem sempre é claro, e não fiquem tristes se vocês têm dificuldade no 1º ano. Se dediquem que vocês vão superar. Olha qual que é a meta de vocês. Vocês querem sair daí engenheiros eletrônicos e telecomunicação. Tem vida após isso, tá? É um período ali de provação, eu diria. Mas vocês vão superar isso aí, vão se destacar bastante na vida de vocês. Então, tem esses 3 ciclos, né? O que vocês vão enfrentar ali? É importante, ainda mais agora, no momento que vivemos, para vocês entenderem o que vai acontecer nesse processo. Professores aqui, eles vão trabalhar com algo. Talvez eles não trabalhem diretamente com esse nome, mas é o que eles fazem inconscientemente, tá? Que é um projeto, foi um estudo realizado por um grupo de pesquisa interdisciplinar, liderado por um pesquisador aqui, sobrenome Bloom. E o que é taxonomia? Ele formou aqui ali o que é conhecido como a pirâmide de Bloom, que é a taxonomia de Bloom. O que ela faz, basicamente? Então, a taxonomia vem do grego, né, essa palavra, então, a etimologia aqui da palavra vem do grego, que é ordem e lei. Mas isso aqui, eles fizeram para 3 domínios específicos. Quais são eles? O domínio cognitivo, afetivo e o psicomotor. Tá, mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando que por que os ciclos, você precisa daquela base sólida e vai fazer uma diferença danada na sua jornada acadêmica. Porque a gente precisa entender que hoje a gente precisa trabalhar o processo cognitivo, que é o que vai acontecer na graduação, tá? Aí ele tem essa pirâmide aqui, que ela está composta basicamente de 6 etapas, 6 níveis. Tem o nível inferior, então, o processo cognitivo inferior até o superior. Que aí eu gostaria de despertar em vocês, para vocês entenderem por que vai ter momentos que a disciplina está tão mais complicada. Porque, dependendo, ela é uma base para disciplinas que vão encontrar lá na frente no ciclo profissionalizante ou específico, tá? Porque você, por exemplo, se eu falar para você E igual a MC quadrado, isso vai remeter alguma coisa para você. Então você fala, pô, eu sei, eu lembro dessa fórmula, mas eu entendo essa fórmula. Então uma coisa é você lembrar que você vai buscar lá na memória, outra coisa é você entender. Será que você entende? E depois, um processo cognitivo superior aqui, aplicar. Você consegue aplicar EMC quadrado na sua vida cotidiana? Você consegue fazer alguma análise, avaliação, criar alguma coisa? Então, esse foi um exemplo, mas para vocês podem trocar o objeto de estudo, tá? Porque dependendo, vai ter disciplinas que você vai trabalhar até o nível aqui, ó, de aplicação é suficiente. Outros, você vai ter que trabalhar, chegar na parte de análise, tá? E os processos superiores, geralmente, eles são
Por exemplo, o engenheiro vai ter que avaliar uma instalação, até como o professor Adelino estava falando, é muito típico analisar uma norma, vai ter que avaliar o processo, criar ou propor novas soluções. Então, aqui está a rotina do engenheiro, praticamente. Tá bom? Então, vocês precisam entender que o engenheiro, geralmente, vai estar trabalhando com o processo, não diariamente, mas uma boa parte, ele vai estar trabalhando com esse processo cognitivo. E na graduação, vocês vão trabalhar com tudo isso aqui. Dependendo, vai ter disciplinas que estão em níveis mais inferiores e outras mais superiores. Então, pode exigir mais de vocês. Tá? Então, mas isso aqui era mais para despertar como é que eu vou falar? Para despertar para ter essa ideia na mente, porque né, às vezes você fala, pô, essa disciplina está muito difícil, mas qual nível? Qual o processo cognitivo que ela está exigindo? Quanto que ela está exigindo de mim? Sabe? Para você corresponder. Que às vezes você fala, mas eu não estou conseguindo analisar. Mas o problema você não está conseguindo analisar porque você não sabe aplicar. E a aplicação está na disciplina básica. Então, façam as disciplinas conscientemente, façam bem feito, para vocês não terem problemas lá na frente, tá bom? Então, é importante, o ciclo básico é muito importante e vai nos ajudar lá na frente para subir cada processo cognitivo. E com essa parte do ensino remoto, que eu espero que dure pouco tempo, pelo menos, acho que ir para São Paulo o processo já está mais rápido, né? Quais são os efeitos aqui da taxonomia de Bloom? Então, eles mexem aqui com o processo de aprendizagem de vocês. Se você simplesmente só assiste uma aula, ou um vídeo, ou lê um texto, vocês vão ficar nesse nível aqui, ó, só no nível mais baixo, tá? Mas aí quando você começa a fazer exercício, discute com colegas, com o professor, faz demonstrações, você já sobe consideravelmente ali o seu processo de aprendizagem. Para no final, ó, olha o que acontece, trabalhar com mentor ou praticar imediatamente, você vai lá para cima, mais de 75%. Então, não adianta só assistir a aula, só ver o vídeo, ainda mais tem pessoal que gosta de assistir na velocidade 2, que eu descobri recentemente, tá? Mas por que eu estou falando disso? Como que a gente pode trabalhar com os processos cognitivos mais elevados aqui na graduação? Que é o nosso próximo ponto aqui. Como que a gente pode fazer isso? Bom, podemos fazer iniciação científica, que você vai ter acesso a informações, linhas de pesquisas diferentes que você não conhece, tá? Projetos integradores, às vezes tem disciplinas que tem um formato de projetos integradores que pegam várias disciplinas, vocês vão atuar em algum projeto da comunidade, alguma demanda da comunidade. Tem também programa de dupla diplomação, que você vai fazer uma parte da graduação no exterior. E também um programa aqui, ó, um trabalho de conclusão de curso, que ali você vai trabalhar com processos cognitivos mais altos, porque você vai integrar os conhecimentos ali, vai mobilizar coisas que você viu lá no cálculo, na física, aí ali na eletrônica, no eletromagnetismo e assim vai, tá bom? Então, essas são as formas aqui diferentes, complementares para você trabalhar com processos cognitivos mais altos. Então, como é que a gente pode desdobrar a iniciação científica, né? Que é algo, vou dar um enfoque mais nisso. Então, o desdobramento da iniciação científica, você vai cair aqui, pode cair, né? Na pós-graduação, que isso aqui seria mais a parte que você, depois de formado, então vamos pensar daqui a 5 anos, vocês vão estar nesse ponto aqui, que a iniciação científica abre a sua mente para isso. Você pode seguir uma área específica, tá? Pode fazer aqui, ó, se você não for fazer, se você quiser seguir a carreira acadêmica, então o mestrado que você vai fazer é o stricto sensu, que você vai estudar mais a parte teórica. Aqui na especialização, você vai estudar problemas mais práticos. Então, até que o MBA entraria aqui também, tá? No caso, quem tem esse perfil mais no mercado ali na parte de administração, tá bom? Dentro do mestrado, que pode ser o seu próximo passo, você pode ter mestrado profissional e mestrado acadêmico aqui também. Então,
com tudo isso, até na iniciação científica, até a professora Adelino falou, você e seu professor podem gerar patente. O que é gerar patente aqui? Você vai gerar um certificado de produto novo, coisas com inovações, tá? Então, para depois você chegar na parte do doutorado ou pós-doc, por quê? Com mestrado, dependendo do mestrado e especialização, você pode começar a dar aulas, tá? Você pode dar aulas. Mas para as instituições, geralmente públicas, assim como seus professores, a formação básica deles vai ter que ser aqui, ó, tá no nível de doutorado ou pós-doutorado, tá? Então, aqui também são possibilidades. Então, é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, expor, porque nem sempre quando vocês entram na graduação, vocês têm esse caminho claro. E lá na frente, quem que vai escolher? Eu vou para o mercado? Você pode escolher. Vou para o mercado. Aqui, vocês vão ter uma etapa que vocês vão fazer estágio. É obrigatório fazer estágio. Então, vocês vão conhecer um pouco do mercado, faça iniciação científica, porque você vai conhecer uma linha de pesquisa diferente, tá? Para depois aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer pós-graduação? Vocês vão escolher o caminho de vocês. Mas aproveitem a graduação para conhecer esses nichos aqui, ó, tanto o IC quanto a parte do estágio, que vai fazer muita diferença na prática profissional de vocês, tá bom? E como é que a gente pode pensar em linhas de pesquisas? Bom, aí é a melhor parte que eu vou deixar, que eu vou retomar aqui aquela parte inicial do ciclo básico, profissionalizante e específico. Por quê? Desde o começo, vocês já têm contato com os professores. Então, o que vocês podem fazer? Converse com os professores, se dediquem nas disciplinas. Os professores da sua instituição, eles vão ter a formação ali, no mínimo mestre, doutor ou pós-doc. Nem sei se vai ter no mínimo mestre ali, mas você já pode começar a fazer uma iniciação. Quando que é o melhor momento? Para o profissionalizante, dependendo, você tem que ter uma certa base ali. Mas você pode fazer com o professor de ciclo básico, profissionalizante específico. Como é que eu posso fazer isso? Vocês têm acesso lá, vocês sabem quem são os professores, então é um relacionamento ali, o IC costumo dizer, porque tem um certo tema envolvido e tem também o professor, né? Você vai conversar com o professor, tá? Então, às vezes você tem que se adequar à metodologia de trabalho do professor, então, e o tema geralmente vai ser um tema que ele estuda, tá? Mas como você está iniciando esse mundo científico, ainda mais hoje, com essa parte da vacina, está muito em voga, né? Está muito em alta, em destaque a parte da nossa pesquisa, que não podemos deixar morrer essa parte científica. Geraram respiradores, então, algumas coisas para comunicação, desenvolvimento de equipamentos médicos, são outras linhas que está envolvendo diretamente eletrônica, tem algumas coisas para comunicação ali, que também está envolvendo o telecom, tá? Mas para mostrar um outro mundo para vocês aqui. Então, uma forma de vocês descobrirem qual que é a linha de pesquisa do professor, que a linha vai ser o tema, basicamente, que ele estuda. Vocês vão acessar o Lattes. Tá? Então, acessem o Lattes. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Acho que ainda tenho tempo aqui. Deixa eu ver se... O Lattes vocês podem acessar a qualquer momento, mas vão digitar aqui a plataforma Lattes, buscar currículo. Tá? Vocês vão colocar o nome de um professor de vocês. Eu não sei se vocês já tiveram aula. Vou colocar no meu caso aqui. Ele geralmente coloca todos aqui. Vocês vão procurar o seu professor, vai descobrir, vê se é ele mesmo, aí entra no currículo, verifica a linha de trabalho dele. Então lá vai estar parte do currículo dele. Então veja rapidamente, mas faça isso para todos os professores que você acha interessante, que você tenha afinidade, mas conheça também a linha de pesquisa dele. Eu acho que isso vai abrir muito a mente de vocês, tá? E ter contato com coisas novas que vocês não têm nem imaginação. Fora da graduação, ouvi isso. Aqui, o que eu fiz aqui? Fiz uma busca de possíveis linhas de pesquisas dentro ali da área de eletrônica e telecom que vocês poderiam ter interesse.
Por exemplo, dispositivos e circuitos, sinais de comunicação, sistemas mecatrônicos, sistemas de energia, comunicação sem fio, sistema de energia elétrica, telecomunicações. Pode ter dentro da sua instituição, fora. Isso aqui pode ser pós-graduação também. Então, tenham em mente essas possibilidades. Escolham alguma área de interesse e vá sem medo. Se você... pode ser que lá na frente você realmente fale, não curti essa área, não achei interessante, vou me desenvolver aqui em outra. Você, na graduação, tem essa mobilidade aí, você consegue navegar em vários mares aí, tá? Então aproveitem bastante, desde já. É isso que eu vou falar para vocês. Mas aí que tá, a pergunta que fica. Hard skills são suficientes para a formação de profissional? Pensa ali que o professor Adelino, na palestra do professor Adelino, o que ele falou? Qual que é a rotina ali do engenheiro? O engenheiro vai ter que analisar as normas, vai ter que visitar geralmente clientes. O que ele vai precisar fazer? Então, pode ser também que ele dê treinamentos, tá? Só a parte técnica, ele vai ter que conversar com pessoas de diferentes níveis hierárquicos na instituição, na empresa. Como é que ele vai fazer isso? Quais são as habilidades que ele vai precisar? Então, aí entra ali o contraponto, que seria soft skills, que seria o quê? Motivação, ou comunicação. Então, treinar a comunicação. Como é que você treina a comunicação? Você vai ter que praticar, não adianta ficar só na teoria, né? Então, vai ter que... Muitas vezes, vocês vão ter seminários, apresentações. Deem o melhor de vocês, procurem entender ali como você pode melhorar a comunicação de vocês. Sei que o engenheiro tem um perfil ali um pouco introspectivo, mas isso, ao longo do tempo, vai sendo quebrado, essa barreira, tá? Automotivação. Você viu ali o professor Adelino, como é que ele, já com tanta experiência, ele ainda continua motivado, isso é muito bom. A figura do engenheiro, ó, na liderança. O engenheiro é um líder ali quase que nato, né? Então, ele vai liderar equipes, vai conversar com clientes, com alta hierarquia. Então, é fundamental a parte de liderança. Desenvolver aqui, ó, trabalho em equipe. Não adianta você ser o dono da razão, você vai ter que saber ouvir, vai ter que saber falar, trabalhar com a equipe, vai ter que ser aqui, ó, flexível, sabe? Ainda mais que essa parte da pandemia, tivemos que nos reinventar aqui. Foi algo que é o que acontece, exige muito aqui dos soft skills. Então, muitas vezes você pode adquirir, se você tem os soft skills, você pode adquirir o hard skills tranquilamente, ou mediante aí, por exemplo, que vocês estão fazendo a graduação, tá? Mas hoje em dia, as empresas, o mercado tá prezando muito para isso aqui, ó. Solução de problemas. O que a gente vai mais encontrar são problemas. Como é que a gente resolve? Será que no ciclo básico a gente vai ver todos os problemas? Na verdade, a gente nem sabe os problemas que vamos nos deparar daqui a alguns anos. Mas aquele processo, aquela taxonomia de Bloom é importantíssimo para vocês enxergarem aqui, ó, que vocês percorreram um caminho, vocês sabem que do nível mais baixo até o nível mais alto. O que você precisa fazer? Vocês vão desenvolver um raciocínio crítico muito bom, que o engenheiro pode trabalhar até em banco, na parte financeira. Então, análise de sinais. Que tipo de sinal? Pode ser um sinal elétrico, pode ser um sinal ali, por exemplo, de bolsa de valores, enfim. Trabalhar com previsibilidade, saber prever ali o que vai acontecer. Então, tem áreas isso na parte de telecom que o pessoal trabalha bastante. Então, explorem isso na parte de IC. Mas o IC também ajuda. Vocês vão trabalhar com a parte de apresentação de trabalhos científicos, então a comunicação vai ajudar. Essa parte de liderança, como é que a gente pode desenvolver isso? Que aí eu vou avançar aqui para mostrar para vocês que são atividades que vocês precisam fazer, atividades complementares do mundo acadêmico. O que seria? Você ter a oportunidade de participar do centro acadêmico, do seu curso, a participar da atlética, que aí você pode desenvolver diversas atividades esportivas, culturais, que eu vi ali que bem forte no campo de vocês,
o SAI Aerodesign, aproveitem isso, que ali trabalham pessoas de diferentes semestres ali, acadêmicos, acho que no caso de vocês, não sei se é curso anual, mas aproveita a oportunidade. Vocês precisam se expor, enquanto estão na graduação, ao máximo ali para desenvolver os soft skills de vocês. Em alguns lugares tem o SAI Baja, tem a bateria, que eu, quando estava na graduação, ouvi muito. Sábado de manhã, o pessoal tocando a bateria, e eu estava focado nos estudos. Tá? Equilíbrio, pessoal. Vamos trabalhar aqui equilíbrio. Tá? Não adianta, vou até colocar uma balancinha aqui, não adianta você ficar focado só num lado, o equilíbrio, porque você precisa desenvolver o hard skills e soft skills. Tá? Independente da área que você vá, no mundo acadêmico isso acontece, a gente, apesar deles, tem alguns processos que estão automatizados, a gente lida com pessoas diariamente, essa parte de comunicação, realmente, um pouco na comunicação, empatia também, né? Se colocar no lugar do outro, isso é importante, tá? Porque às vezes a gente só ouve, engenheiro, ainda mais quanto mais velho você vai ficando, você só quer falar, você não vai ouvir mais. Então, faça essa comunicação ativa aí, ouça também, processe a informação, saiba se posicionar para propor novas ideias, tá bom? Então, essas atividades complementares aqui do mundo acadêmico vão ajudar muito vocês. E, claro, aqui também tem projetos de extensão, né? Verifiquem aí quais são os projetos de extensão universitária que o seu campus trabalha, desenvolve, principalmente para a comunidade externa, para mostrar. Vocês viram que no começo ali um pouco da pandemia, as universidades eram muito questionadas, né? Pô, tá um investimento muito pesado. Apesar da instituição ser pública, alguém paga toda essa estrutura. Então, vamos valorizar isso, tá? E vocês precisam retornar para a sociedade. Vocês precisam desse retorno para a sociedade. Como? Desenvolvendo novos equipamentos, trabalhando ali como o professor Adelino comentou, propondo, fazendo manutenção dos equipamentos, mantendo ali vocês sempre atualizados, que isso, tecnologia tá vindo cada vez mais rápido, tá? Então, para retornar para a sociedade, para ver que o investimento não foi em vão, tá bom? E vou usar aqui, se eu puder fazer para vocês, falar aqui, qual que é o segredo para o sucesso aqui segredo para um sucesso, uma vida de sucesso. Em poucas palavras, se eu pudesse resumir isso no meu ponto de vista, seria construir pontes por onde você passar. Pontes, pessoas, porque você vai precisar de pessoas. Não adianta você pensar, eu sei de tudo. Em algum momento você vai precisar das pessoas e compartilhe as coisas, construa essas pontes, relações, tá? Não seja aquela... Você vai ter um certo grau de competitividade, mas desenvolva esse hábito, esses soft skills aqui, de manter ponte por onde você passa, porque o mundo é pequeno, o mundo dá voltas e você nunca sabe onde que você pode parar, tá? Então, relacionamento interpessoal é muito importante. E aqui, deixar também, caso vocês queiram, eu estou lá no LinkedIn, uma boa ferramenta ali, vocês podem usar a partir do LinkedIn, no qual sentido? Vocês podem seguir profissionais da área, empresas da área que vocês querem atuar, para estar a par de novas tecnologias, contatos, oportunidades de emprego, que os professores estão ali, mas para ajudar vocês, mas eles não conseguem, vocês têm mais tempo para trazer novidades para eles, tá? Então, isso é muito bom. E eu gostaria muito de algum dia, daqui a uns 5 anos, ou até menos tempo aqui, que vocês entrassem em contato comigo, falassem da sua experiência, que vocês participaram dessa palestra e pôde ajudá-los de alguma forma, tá bom? Mas antes de encerrar, eu gostaria de novamente aqui para a gente, vamos lá fazer mais um testezinho.
quais são as suas expectativas para o curso. Então, eu vou voltar lá para o nosso quadro. Deixa eu ver se eu avanço aqui. Avancei. Não sei como que estamos de audiência ainda, mas eu espero, no mínimo, umas 25 participações, hein? Vamos lá, pessoal. O código é o 7481-4391. Eu não sei se a minha conexão tá boa, eu fiquei falando sozinho aqui, mas... Não, tá ok. A gente está acompanhando aqui, ó, bem atento, tá bem legal. Obrigado, professor. Uma expectativa aqui. 3 palavrinhas ali, o que vocês... Ó, primeiro, conhecimento, isso é muito bom. Vocês vão sair transformados daqui, desenvolver projetos. Não projetos, mas desenvolvam vocês também. Diversão, crescimento profissional. Vocês vão com uma construção, oportunidade de trabalho, legal. O que mais, pessoal? Vamos lá, 5 participando. Eu não sei como é que está a audiência aí, professor. Nós estamos com 36 pessoas, né? Oh, 36. A primeira pergunta... Desculpa, a primeira pergunta eu respondi. Essa eu acho que é só para os alunos, né? Então, a gente tem alguns professores aqui. Eu creio que talvez uns 28 alunos, 26. Vamos lá. Essa é a meta. Vamos lá. 28 aí. Crescimento pessoal, melhorar no geral, trabalhar em equipe, diversão, conhecimento, abrir minha visão da área, crescer profissionalmente. Ó, a palavra que eu estou vendo aqui bastante é crescimento, desenvolvimento, conhecimento também, né? Tá bem bacana aqui. 13, ó, tá aumentando a quantidade. Dinheiro. Dinheiro é importante, eu não comentei de dinheiro, mas assim, se vocês seguirem, fazer o que vocês gostam, estudar, se dedicar, o dinheiro é consequência, tá? O dinheiro vai ser consequência. É lógico que vocês não vão esperar a oportunidade ali, vou ficar sentado sem fazer nada, o dinheiro vai aparecer. Não vai. Vocês vão ter que batalhar bastante, mas vocês vão entrar num certo ponto, fazer laços fortes, isso aí, empreendimento. Que na nova diretriz curricular de engenharia, uma das competências é que essa parte ali da empreendedorismo. Acho que vocês vão conseguir criar startups, conversar, mas vocês precisam fazer laços, fazer pontes para conseguir desenvolver essas coisas. Oportunidade de trabalho, dar choques nos colegas. Que isso, pessoal? Dar choques? Não, isso aí não. Isso aqui, ó, tem normas de segurança, isso aqui não pode, viu? Ainda mais vocês como profissionais, dar choque. Isso aqui vai dar conflito no preceito ético, não pode. Segurança do trabalho, tem instrução normativa para isso. Ministério do Trabalho também. Vocês podem depois trabalhar em engenharia de segurança. Vocês vão conhecer, vocês vão ter bastante... 17 pessoas aqui, 18, estimular, dinheiro, evolução cognitiva, crescimento profissional, mas ó, as palavras-chave ali, crescimento, desenvolvimento, conhecimento e diversão. E é isso aí, habilidades, o caminho de vocês que vão seguir, mas os professores vão dar uma boa base, aproveite essa infraestrutura que vocês têm, aproveite os professores, a qualificação deles é altíssima, tá? Para, no fim, eu encerro com a minha mensagem aqui. Divirtam-se na jornada de vocês. Eu espero que essa palestra possa ter mostrado um lado que não defendi muito telecom, nem muito eletrônica, porque isso vocês vão ter 5 anos para aprender, tá? Mas mostrar possibilidades e o que vocês podem desenvolver como pessoas também, que é importantíssimo isso, tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez e encerro aqui minha apresentação. Professor Alberto, a gente que agradece aí por ter disponibilizado seu tempo, né, para compartilhar aí essa experiência. Foi uma apresentação bastante interessante, porque a apresentação do Adelino, né, mostrou mais sobre o mercado de trabalho de telecomunicações, e a sua percebi aí mais um caráter mais humanístico, né, do aluno, a sua trajetória de quando ingressa na universidade até o final, né, toda a trajetória que ele cursa.
que ele irá cursar, né? E, em especial, você mostrou aí um pouco da sua vivência, né? Você mostrou sua trajetória como ser humano, né? E sua trajetória desde o início, onde você começou de um curso técnico, né? Trabalhando desde jovem, foi fazer faculdade. Você é bastante modesto, porque eu vi ali no seu currículo ali enxuto, né? Você, pelo que eu entendi, você fez doutorado direto, né? Você colocou graduação e doutorado direto. Pessoal, não é todo mundo que consegue fazer doutorado direto, né? Como o professor Alberto ele mostrou, a gente faz o mestrado antes do doutorado, mas quando você é um bom aluno e dedicado, né? Algumas vezes você consegue fazer esse caminho aí, né? Então, o professor ele não destacou isso aí, mas eu acho que é importante eu destacar para vocês, né? Que como a dedicação aí, né? Que a gente tem ao longo da nossa carreira aí pode ajudar a gente, né? Pode chamar a atenção. Gostei bastante, a primeira vez que eu ouvi falar aí da taxonomia de Bloom, eu achei interessante, porque fala aí do aspecto cognitivo. Provavelmente eu vou incluir em algumas aulas iniciais, né, de algumas matérias mesmo que sejam técnicas, porque eu achei interessante você apresentar para o aluno como é que funciona ali o processo de aprendizado em diferentes níveis ali, de dificuldades ou de conhecimento, bastante legal. Bom, eu vou deixar aqui um espaço aberto aqui para os alunos perguntarem, que eu acho que isso aí é mais do que importante. A professora Paula está aí presente também, obrigado por estar aí, né? Ela também postou a mensagem aqui que no final, aqui tudo é difícil, mas no final tudo dá certo, né? Desde que você dedique bem, tá? Então, pessoal, se tiverem alguma pergunta, né, por favor, o professor Alberto aí está à disposição. A gente tem mais um tempinho aí antes de finalizar. Sim, eu não dei nomes, mas assim, a professora Paula foi uma figura, um ator, uma atriz ali, no caso, muito importante na minha vida, que ela enxergou. Hoje somos aqui colegas de trabalho, mas ela enxergou no menino de graduação um potencial que nem eu enxergava. Ela foi minha orientadora, tanto de C e ali da parte do doutorado também. Tenho uma gratidão enorme por ela. E assim, pessoal, vocês são capazes, os professores vão conseguir enxergar coisas que nem vocês enxergam, tá? Vale muito a pena. Eu quis mostrar um mundo que às vezes a gente está muito na parte técnica. Isso vocês vão ter 5 anos para se preocupar. E no começo, ali no ciclo básico, fica muito, mas onde que eu vou usar isso? Para que eu estou aprendendo isso? Calma, vocês estão desenvolvendo um processo que vocês nem percebem. Tem um certo conceito por trás daqui, só que vocês nem percebem. Muitas vezes, os professores, né? Não temos formação aqui de pedagogia, somos ali bacharéis. Então, ali é mais a parte aplicada. Mas o professor, essa figura do professor, tem que ter isso, tem que entender, valorizar as diferentes culturas aí. E daqui a pouco, vocês serão os colegas de trabalho. Tenho todo respeito por vocês e obrigado mais uma vez pela... Se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade também. Então, professor, não tem uma pergunta não, mas tem um elogio aqui, né? O João Pedro, ele falou que eu adorei a palestra do professor Alberto, super inspiradora, né? Daí apareceu uma pergunta aqui, né? Professor, para o senhor conseguir dar aulas particulares, o senhor precisou fazer uma faculdade na parte de pedagogia ou não houve essa necessidade? Olha, o que eu acho legal, boa pergunta, Fabrício, muito obrigado pela essa pergunta. Essa pergunta é muito interessante porque professor é a pessoa que mais aprende. Você vai perceber que você, ensinando alguma coisa para alguém, você aprende muito. E o professor é um eterno aprendiz. Eu não tive essa parte pedagógica. Para você ter ideia, eu ensinava em aulas particulares. Eu não fiz pedagogia, mas aqui na instituição eu tenho tentado me aprimorar nessa parte porque é importantíssimo, ajuda muito. Até para ajudar com os alunos, né? Que hoje, se você tira uma nota, mas não é a nota que importa, é todo esse processo. Você conseguiu construir, você conseguiu chegar naquele objetivo. Eu lembro que eu ensinei a parte de multiplicar, a minha pedagogia foi ensinar com grão de feijão. Então, foi coisas da vida, coisas que a gente tem no dia a dia, e estou aprendendo a cada dia, pessoal. Então, eu estou mais para a parte filosófica hoje em dia do que pedagogia e psicologia também. É bem interessante. Estou fascinado por essa área. Obrigado pela oportunidade. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a professora Paula quer fazer algum comentário? Está aqui para ver o ex-aluno, né? Na verdade, qualquer coisa que eu colocar aqui, né?
com olhos de, vamos pôr assim, uma mãe com o seu filho, né? O Alberto foi um excelente aluno, um menino que tinha algumas dificuldades até, né, na faculdade, mas ele tinha uma coisa de sobra, que era o que ele falou que eu via, né? O interesse, né? A persistência. Ele era um aluno muito dedicado. E quando a gente tem essas coisas que são fundamentais, né? Acho que qualquer pessoa evolui, só ter a oportunidade certa. Então, quando ele falou, né, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, na verdade, eu dei a oportunidade. O resto ele se construiu sozinho, um excelente aluno, um excelente profissional, né? Então, assim, levar tudo com muita seriedade num determinado ponto, né? Saber a hora de ser responsável, saber a hora de ser maduro, de ser profissional, sem esquecer que a vida não precisa ser chata, né? Que tem a parte da diversão, que tem... Dá para fazer tudo, dá para conciliar. Então, e ele aprendeu isso. Então, estou muito feliz por ele estar aqui, né? Então, é sempre um prazer encontrar com ele e com outros ex-alunos, né? Então, deixar aqui só o meu agradecimento. Isso aí, muito bem. Alberto, eu acho que a gente vai finalizar por aqui, né? Belas palavras aí, né, da professora Paula aí, né, prestigiando o ex-aluno aí que hoje é professor, né, e dando exemplos aí. Parabéns aí para os dois. Alberto, muito obrigado, foi bastante interessante. Eu acredito que foi bastante... Ajudou, inclusive, a esclarecer bastante os alunos aí como vai ser a trajetória de estudante deles aí nos próximos 5 anos, né? E a gama de oportunidades que eles podem ter dentro da universidade nesse período, né? E após, né? Inclusive, aí destacando que não só no final eles podem ir para o mercado, para a indústria, mas eles podem também continuar essa área de estudo, né? Seguindo o mestrado, doutorado, pós-doutorado, virando professor depois e continuando pesquisa ou sendo pesquisador ou cientista, né? Então, percebam, pessoal, que esse curso, né, dentre vários aí de tecnologia, são cursos bastante versáteis, né? Você pode seguir diferentes linhas. Por que você consegue isso aí? Porque você tem bases ali. Durante esses 5 anos aí, a gente vai trabalhar bases aí teóricas e práticas em vocês, que são as hard skills aí, as soft skills, né? Claro que ali a gente tem o inglês também, que aí vocês, é bom vocês trabalharem independentemente, né? Mas aí o restante ali, a universidade ali vai servir de grande apoio, né? Os professores aí vão servir aí como intermédio entre o conhecimento formal, né, e o seu aprendizado, né, de maneira que o processo vai envolver os dois, né? Precisa muito da dedicação. E eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? Às 6 horas a gente vai ter a roda de conversa aí com nossa aluna aí, a Rebeca Rabelo, né? Então, eu acho que a gente vai ter uns 25 minutos aí para descansar um pouquinho, já que as duas palestras, a gente teve um intervalo de apenas 2 minutos, né? Foram bastante interessantes, bem enriquecedoras, né? Eu também aprendi muita coisa. Eu vou continuar estudando essa questão aqui de taxonomia de Bloom, que eu achei interessante, né? Primeira vez que eu vejo. Isso aí. Muito obrigado aos alunos, né? Boas-vindas, né? Sucesso aí na trajetória dos próximos 5 anos. Estudem bastante, aproveitem bastante também, né? Alberto, sucesso, né? Professora Paula, que forme mais alunos como o Alberto, tá? E o pessoal aí, o Emerson, que está ajudando a gente na parte técnica, a Rita, por ter acompanhado aqui também, e a Verônica, né? Que estava aqui há poucos instantes. Obrigado a todos, né? E aproveitem aí o restante da programação. Até a próxima. Gilbert, lembrando a todos que essas palestras ficarão disponíveis depois no YouTube, no site da Unesp, tá? Então, quem tiver interesse em assistir de novo a palestra, vá lá que essas palestras vão estar disponíveis novamente, tá bom? E agradeço ao professor Alberto. Professor, muito obrigado. Vou aproveitar, vou ver a parte de taxonomia de novo de Bloom. Vai ser mais prático. Obrigado aí, pessoal. Grande abraço para todos e sucesso para todos, né? Até a próxima. Tá? Sejam bem-vindos e sucesso. Obrigado, até mais. Obrigado, até mais.